Bom, então a gente já viu a parte mais importante da ligação iônica. Então vamos seguir com o princípio que é o seguinte, para a ligação iônica, como eu falei, né, alguém doa e alguém recebe. Como é que eu vou representar isso? Nos slides ali vocês vão ver. Tá? A gente representa essa doação de elétrons com uma seta. Tá? Gente, a seta tem que ser curvilínea, sempre assim. Tá? De quem está doando para quem está recebendo. Nunca reto, sempre curvilíneo. Tá? Essa é uma característica da ligação iônica, beleza? E aí a gente vai fazer o número de ligações necessárias para se chegar à regra do octeto, tá? Para os dois elementos estarem com 8 elétrons na camada mais externa. Se a gente voltar na sequência, né, as nossas aulas presenciais, a gente vai para o quadro ali, eu vou mostrar para vocês com vários exemplos e, claro, aí se torna mais fácil. Né? Mas caso isso não seja possível, eu fico à disposição das perguntas de vocês para poder elucidar elas, tá bom? Bom, seguindo, ligação covalente. Ligação covalente ela se divide em duas, é covalente normal e covalente dativo, tá? Mas o que é uma ligação covalente? Ou seja, o que vai diferenciar a iônica da covalente, né? A ligação covalente não é doação de elétrons. A ligação covalente é compartilhamento de elétrons. A diferença é essa. Então, a iônica eu tenho doação e recepção. A covalente eu tenho compartilhamento. Tá? Então, uma característica bem específica da ligação covalente, para a gente poder entender ela em relação à iônica, é que a covalente, por exemplo, eu posso ligar dois elementos iguais. Vamos supor o O2, o oxigênio, né? O oxigênio do ar que a gente respira, O2. São dois átomos de oxigênio ligados entre si. O oxigênio liga a oxigênio, eles vão se ligar entre eles. São átomos iguais. Tá? Não seria possível fazer isso na iônica. Lembram, a iônica tem que ser elementos metálicos com não metálicos. Tá? Covalente não, eles podem ser iguais. Para covalente, caso vocês não tenham percebido ali, eu não falei nada até agora a respeito da família 4A, porque a 4A ela entra nos covalentes. Tá? E a 4A é a família do carbono, ou seja, é muito utilizada para ligação covalente. A gente vai ver isso no terceiro ano, quando a gente for estudar a parte da química do carbono, tá? Vocês vão ver, é tudo ligação covalente. E aí, claro, vai depender se é normal ou se é dativo, beleza? Mas a princípio vocês precisam saber isso. A covalente ela vai ser compartilhamento de elétrons, vai poder ocorrer ligação entre elementos iguais e a família 4A vai entrar, tá? Então assim, ó, para covalente eu preciso ter não metais ligando a não metais, beleza? Os metais não entram. Se for ter ligação entre metais, eu tenho uma ligação metálica, tá? Então seria 4A, 5A, 6A e 7A. Essas famílias seriam as famílias que fazem ligação covalente. Um adendo para o hidrogênio, gente. O hidrogênio, ele está na maioria das tabelas como família 1A, beleza? Mas para ligação covalente, a gente, tanto para iônica quanto para covalente, tá? A gente não considera o hidrogênio como sendo ou família 1A ou sendo família 7A. Vai depender do tipo de ligação que eu estiver tendo. Se eu tiver covalente, já que o hidrogênio tem um átomo só, tem um elétron só na camada dele, né? O número atômico dele é 1, ele vai compartilhar elétrons, beleza? Se eu estivesse falando de iônica, o hidrogênio não poderia doar elétrons, porque senão ele ia sumir, né? Se tem só um elétron, ele for doar o elétron que ele tem, ele deixa de existir. Tá? Então o hidrogênio nunca vai doar, ou ele compartilha ou ele recebe. Tá? Que casos o hidrogênio recebe? Quando tem algum metal se ligando a ele, por exemplo, o sódio. Sódio é família 1A, beleza? Tem um elétron para doar. O hidrogênio não pode doar. Não pode fazer covalente com sódio porque o sódio é metal. Tá? Então acontece o que? O sódio vai doar e o hidrogênio vai receber. Uma vez só. O hidrogênio é um dos poucos elementos que não entram na regra do octeto, ele estabiliza com 2 elétrons.
ele tem uma camada só, né? Se a gente fizer a distribuição eletrônica, 1s1, tá? Então a camada dele é só a camada S. Vai chegar no máximo a 2, é 1s2, né? Então ele recebendo um elétron, ele fica com 1s2. Quem tem distribuição 1s2? O hélio, que é um gás nobre com número atômico 2. Então o hidrogênio procura chegar a esse número atômico 2, a se tornar um gás nobre também, como o hélio. Tá? Então, se eu tiver covalente, o hidrogênio vai compartilhar o 1 elétron que ele tem. Se eu tiver iônico, ele vai receber 1 elétron, beleza? Então esse seria um adendo que a gente tem que fazer. Para covalente, a gente vai representar como a ligação, né? Através de uma caixinha. Então a gente vai, vocês vão ver ali depois nos slides, vou ter a representação dos elétrons e vou fazer uma caixinha entre eles. Tá? Essa vai ser a minha fórmula eletrônica. A fórmula estrutural seria só um tracinho. Tá? A ligação simples, é um tracinho entre eles. Tá? Isso seria a ligação covalente e a metálica a gente já viu. Para dativa, eu vou esperar um pouquinho. Tá? Eu vou tentar depois ver se eu faço um vídeo específico para dativa. Primeiro eu quero ver as dúvidas da iônica e da covalente. Assim que eu ver as dúvidas de vocês, eu coloco o vídeo da dativa, porque a dativa é um pouco mais complexa da gente entender. Beleza? Então, gente, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, tá? Estou à disposição de vocês. Mandem todas as perguntas que vocês tiverem para a gente poder ir avançando aos poucos conteúdo, tá bom? Bons estudos, valeu!